Fala pessoal, beleza? Quando a gente fala de tablets, a gente tem um sério problema em achar um bom custo-benefício versus desempenho. E ainda na faixa de 1.500, aí fica difícil mesmo. O mercado hoje está entregando modelos ótimos, porém com preço muito acima. E é por isso que a gente trouxe hoje para falar do Galaxy Tab A7 Lite. Fala pessoal, bom, um dos modelos baratos que a gente tem no mercado é o Galaxy Tab A7 Lite. Ele é um bom tablet que traz um bom custo-benefício e ele já pode ser encontrado aí na casa de 900 a 1.200 reais. Hoje ele possui duas versões, que é uma versão com 32 GB de armazenamento e 3 GB de RAM, que é essa versão que eu tenho em mãos, e uma outra com 64 de armazenamento e 4 GB de RAM. Existem variações dentro dessas duas versões, que podem trazer somente o Wi-Fi ou o Wi-Fi e o 5G. Mas vamos para o que importa aqui, ver o conteúdo dentro da caixa. Esse tablet ele já está sendo usado, ele é o tablet da minha mãe, por isso que a caixa está meio rasgada, ela não toma muito cuidado com isso. E quando a gente abre, a gente tem o primeiro conteúdo, que é o aparelho. Ele é um aparelho bem interessante, com 8,7 polegadas. Ele tem uma construção bem legal, que é uma construção em alumínio e aqui em cima em plástico. Vou deixar ele ligando aqui enquanto a gente vai vendo as outras coisas da caixa. Boa. Aqui dentro a gente tem o manualzinho, para mostrar, né, que vai mostrar o guia, né, da caixa. A gente já tem um carregador, e ele é interessante porque esse tablet ele já vem com um carregador com entrada USB tipo C. Alguns celulares e alguns tablets no mercado, infelizmente, ainda vem com USB, micro USB. E aqui desse lado a gente tem uma coisa que não vem mais em nenhum tablet, em nenhum aparelho. Um carregadorzinho para você poder fazer o carregamento dele. Hoje todo mundo sabe que quem está comprando celulares top de linha e modelos mais novos sabe que ele, infelizmente, só está vindo com o cabo, né, e o carregador fica de fora. Pô, Samsung, podia, né, tirar um pouquinho a mão do bolso para fazer isso. E aqui temos em mãos o Galaxy Tab A7 Lite, beleza? Como eu falei, esse aqui é um tablet da minha mãe, por isso que ela tem a foto aqui do Theo, que é o cachorrinho dela. Bom, e mesmo esse tablet, ele não sendo um dos tops de linha no quesito desempenho, ele é uma boa opção para quem procura por usos mais leves, como trabalho, estudo e até alguns jogos que requerem um menor desempenho. O Galaxy Tab A7 Lite ele vai trazer para você uma tela LCD Plus de 8,7 polegadas e uma proporção de 5,3. Ou seja, ele lembra um pouco um quadrado, porém ele vai continuar sendo retangular. Não é ruim, é interessante quando a gente fala de vídeo. Ele possui bordas que não são finas demais, então vocês podem ver que as bordas laterais elas têm uma pegada interessante, o que garante que você não vai ficar pegando na tela. Porém, as bordas de cima e as de baixo eu acho que já poderiam ser um pouco melhores. Por quê? Porque a gente perde um pouco de tela. Pô, mas 8,7 é uma tela interessante, legal. Mas para um tablet poderia ser até maior. Ele tem uma versão, o Galaxy Tab A7, que ele é maior. E aqui, de novo, é a questão custo-benefício versus desempenho. Porém, a gente poderia ter uma tela um pouquinho mais fina para melhorar o uso do usuário. O que não é tão chamativo é a resolução da tela. Ele é um display de 1340 por 800 pixels, ou seja, ele é HD+. E a densidade de pixels é de apenas 179 ppi. A tela não é ruim, porém em jogos é perceptível que a imagem fica um pouco mais serrilhada, tá? Mesmo sendo um modelo simples, ele entrega uma traseira feita quase inteira de alumínio, tendo suas bordas aqui de plástico, como eu já tinha comentado antes, e o conteúdo central em alumínio. Ele possui apenas 8 mm de espessura, o que é bem interessante, e o peso dele não é tão grande para um tablet. A versão com Wi-Fi pesa somente 366 gramas contra 371 da versão com Wi-Fi 4G. Na lateral vocês podem ver o botão de liga e desliga, o volume e um microfone. Desse outro lado a gente tem a bandejinha do chip, tá? E aí na caixa eu já tinha tirado o ferrinho, né? Que você faz o chip e aqui você consegue ver a versão. O que diferencia essa bandeja das demais versões é justamente a quantidade de slots que ela tem. Por exemplo, essa versão ela tem o slot para cartão de memória e o slot para um chip de operadora. Então essa é a versão 4G com Wi-Fi. A versão somente Wi-Fi ele não tem o slot para chip, ele só tem o slot para o cartão de memória. Então ele não é ruim, aqui nessa versão você consegue fazer ligações com eles, o que é interessante. E antigamente a gente tinha até um pouco de receio quando a gente falava de ligar com o tablet, porque
ficava um trambolho grande no seu ouvido. Hoje em dia eu acho que como os celulares eles já estão maiores, não é um problema que a galera tem. Aqui no tablet ele tem um alto-falante justamente para você poder fazer as ligações, então ele é bem completinho no quesito ligações. Um ponto negativo só, falando nisso, é que ele não faz chamadas em viva voz. Então, pô, você usa o seu tablet para trabalho, você tem um suporte para ele na sua mesa, e você quer fazer uma chamada, às vezes você está na sua sala, ele não vai te dar ele não vai te dar essa opção para você poder fazer o contato. Nas duas extremidades a gente tem dois alto-falantes, aqui em cima a gente tem um alto-falante estéreo, aqui embaixo a gente também tem um alto-falante estéreo, e um ponto interessante é que esse tablet ele traz entrada P2, o que muitos celulares já não estão trazendo mais, e você tem um fone de ouvido somente na entrada do USB tipo C. Então ele ainda tem uma entrada para fone de ouvido, e aqui do lado ele tem a entrada USB tipo C junto com mais um microfone para você poder conversar. Lembrando que o som dele é estéreo, tá? Então isso já torna ele um pouquinho mais interessante. Infelizmente esse tablet ele não conta com desbloqueio por digital. Pô, a Samsung quis dar uma economizada numa coisa, mas né, não seria um problema. Então ele tem somente o desbloqueio facial, o que infelizmente não é tão rápido. Ele dá uma engasgada na hora de fazer o bloqueio, não é tão rápido quanto os tops de linha da Samsung. Porém, ele não é ruim, tá? Poderia ser melhor? Poderia, mas a Samsung quis dar uma economizada. Então, por mais que a opção chame biometria e segurança, ele não tem a opção de biometria, somente o reconhecimento facial. Na visualização de vídeos, acontece uma coisa engraçada que pode incomodar alguns usuários pela sua tela estar em proporção 5:3, os vídeos não ficam em tela cheia, o que gera uma impressão de bordas maiores. Não é ruim, mas para quem é acostumado com vídeo em tela cheia, pode ficar meio estranho. E como a tela do tablet é bem grande quando comparado com smartphones, nós temos um bom espaço para o consumo de conteúdo simultâneo, e até mesmo a divisão de tela é confortável, tanto na vertical quanto na horizontal. E isso fica bem fluido e confortável. O Asset Lite também te dá acesso à tela Edge, né? Que é um recurso que eu usei muito pouco desde o meu S8 e eu particularmente não me interesso, mas serve para deixar alguns atalhos rápidos para aplicativos. O tablet vem de fábrica com o Android 11 e a One UI 3.1. Ele traz suporte ao tema escuro também, o que eu particularmente gosto, porque eu me incomoda um pouco o tema normal dele, o tema claro, né? Então isso me incomoda um pouco. E ele também traz a função de Dual Apps, ou seja, você pode usar aplicativos com duas contas diferentes, como por exemplo o Facebook ou até mesmo o próprio WhatsApp. Isso é uma função interessante quando a gente fala de uma pessoa que está utilizando muita coisa e faz um gerenciamento maior, então ele acaba se tornando uma opção bem legal. Infelizmente, como eu falei antes, o desempenho dele não é dos melhores, tá? É possível perceber alguns engasgos na hora de transmitir um aplicativo para outro, porém nada que vá complicar o seu dia, beleza? Ele dá umas travadinhas, principalmente quando a gente puxa alguma tela ou quando a gente precisa transitar de um aplicativo para o outro. Ele não é tão rápido e também não é tão fluido. Por que acontece isso? Hoje ele conta com um chipset que é bem simples, é um chipset de entrada, que é o MediaTek P22T. Então, não é um chip tão ruim, mas também não é o melhor chip que você pode ter no mercado. Hoje ele tem uma bateria de 5.500 mAh, é uma boa capacidade. Eu acredito que poderia ser melhor, principalmente porque a Samsung já está trazendo em alguns celulares top de linha baterias de 5.000 mAh. Então ela poderia colocar uma bateria um pouco maior para uso. Não que a bateria seja ruim, você consegue utilizar ele de forma bem fluida, de forma rápida, e uma forma que você consiga ter bastante bateria, porém, poderia ser melhor e no custo não seria tão diferente. O consumo dele não é dos melhores, e é como eu falei no começo do vídeo, ele é um ótimo tablet para estudo e trabalho. Ver vídeos o dia todo jogar vai consumir bastante bateria e você vai sentir isso no fim do dia. Suas câmeras são bem simples. Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels sem flash, ou seja, é uma câmera simples, ele não é feito para você poder fazer vídeos e gravar e tirar fotos, apesar dele poder ter essa função, mas não é o ideal. Então a câmera dele é bem simples, ela não tem o flash, como eu falei, e ela entrega bons resultados em ambientes bem iluminados, porém em ambientes escuros a câmera é bem fraca e vai deixar a desejar. Sua câmera frontal também ela é bem simples, e a sua qualidade também não é a melhor. Bom pessoal,
Pessoal, como vocês viram, ele é um tablet bem simples que não foca tanto em desempenho, mas é uma boa escolha quando falamos de baixo custo que ele tem. Pontos positivos desse modelo é o seu áudio estéreo de 2 alto-falantes, uma construção em alumínio da traseira, com as bordas em plásticos, entregando um bom acabamento, e o alumínio ele vem aqui para a lateral do tablet também, então isso é um ponto legal para ele. A possibilidade de você poder utilizar o 4G dentro de um tablet. A interface poderia ser um pouquinho mais fluida. Ela não é ruim, porém, como eu falei, de vez em quando ela apresenta alguns engasgos. Tanto dos modelos de 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, ou de 3 e 32 de armazenamento, ele vem com Wi-Fi ou Wi-Fi 4G, como eu comentei. A RAM aqui, ela nem pode ser um ponto primordial na compra, porque o grande limitador do tablet é o próprio chip. E é por causa dele que o desempenho não vai ser dos melhores. Então, se você não tem problema com armazenamento e a versão de 3 GB de RAM pode te atender, sem problemas. Um ponto importante aqui, quase de 20 a 30% do sistema da memória dele já vem consumida pelo próprio sistema. Ou seja, a versão de 32 GB pode ficar um pouco limitada em relação à memória, porque o tablet não entrega, ele já consome muita memória dela. Tá? Então aqui, como eu falei, ó, ele está 56% usado e ele não tem muito aplicativo. Ele tem joguinhos leves ainda. Então o de 32 GB ele pode ser ruim na questão de memória. Se você não precisa de tudo isso, se você consegue utilizar um pouco dele, você vai utilizar para documentos e tal, beleza, ele vai te atender super bem. Se não, você vai precisar de um cartão de memória ou da versão de 64 GB. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Não se esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Na descrição eu vou estar deixando o link para a compra dessas duas versões.